Boa tarde. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Em primeiro lugar, peço desculpa a todos. Hoje de manhã ocorreu um problema técnico aqui com a minha máquina. Ela foi consertada e agora, enfim, transferimos o início da coletiva de 10h30 para as 14 horas. Muito obrigado pela disposição de vocês em ajustarem suas agendas e participarem aqui conosco. Bom, como vocês sabem, essa divulgação estava originalmente prevista para o dia 27 de outubro, né? Mantendo o padrão da divulgação estatística que é adotado pelo Banco Central, de até 4 semanas de defasagem em relação ao final do período de referência. Esse padrão de divulgação está alinhado com as melhores práticas internacionais, tanto em termos de prazo, quanto de detalhamento de informações e de qualidade. Mas, em virtude da crise de pessoal muito grave pela qual o Banco Central vem passando, e que vocês todos têm conhecimento, têm repercutido isso, não foi possível cumprir o cronograma originalmente programado, né? Esse descumprimento ele tem impactos, né? Seja nos acordos internacionais dos quais o Brasil faz parte, como é o caso do padrão especial de disseminação de dados do FMI, que prevê o cumprimento do calendário de divulgação estatística conforme o cronograma que foi previamente divulgado, e também isso impacta o próprio fornecimento de informações que nós prestamos ao IBGE para a própria compilação estatística lá do IBGE. Mas o mais importante, na minha opinião, é que esse atraso na divulgação estatística tem impactos relevantes para os usuários, que é a razão de ser da estatística, né? Que se veem, ao menos temporariamente, privado de informações relevantes para a sua tomada de decisões, para os seus investimentos, para as análises de conjuntura e formação de expectativas e todos os usos que fazem da estatística, né? Assim, e principalmente considerando que existem perspectivas de deterioração adicional desse cenário no Banco Central, não apenas em relação às estatísticas oficiais que nós produzimos, mas também ao conjunto de entregas e de serviços que são feitos pelo Banco Central para a sociedade, me parece que é imprescindível e urgente a retomada da mesa setorial que foi instaurada entre o governo federal e os servidores do Banco Central, com suas entidades representativas, em busca de uma solução que seja efetiva para as inaceitáveis e injustas assimetrias que existem entre os analistas e técnicos do Banco Central e as carreiras similares do Serviço Público Federal. Então, com isso, vamos iniciar propriamente a divulgação das estatísticas de crédito para o mês de setembro. Como nós sempre fazemos, vamos começar com a tabela 1 da nota para a imprensa, que tem as estatísticas do crédito ampliado ao setor não financeiro. Essa medida é a mais ampla medida de crédito que existe na economia brasileira e atingiu 15,5 trilhões de reais, praticamente uma vez e meia o PIB brasileiro, né, 147%, né, do PIB. No mês de setembro, essa medida de crédito ampliado teve uma redução de 0,5%, principalmente em função da queda de 3,9% no saldo dos títulos da dívida pública. Isso é um aspecto pontual do mês, isso aconteceu por uma concentração maior de resgates de títulos de dívida, que aconteceu no mês de setembro. Em 12 meses, o crédito ampliado tem uma trajetória de expansão, cresceu 7,1%, né, puxado tanto pelo saldo dos títulos de dívida, que cresceram 8,9%, nesse caso, principalmente os títulos privados, quanto pela carteira de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que se expandiu 8%. Muito embora a trajetória em 12 meses do crédito ampliado continue sendo de crescimento, esse crescimento vem sendo um pouco menor a cada período, ou seja, essa taxa de crescimento está em desaceleração. Em março desse ano, a taxa em 12 meses era de 11,8% e agora se reduziu para 7,1%. Então, não é necessariamente todos os meses, mas a trajetória ao longo dos meses mais recentes, do último semestre, tem sido uma trajetória de desaceleração. Quando a gente olha só o crédito ampliado para as empresas,
esse crédito ampliado atingiu 5,5 trilhões de reais, um pouco mais de metade do PIB brasileiro, 51,9%. E, neste caso, o crédito para empresas ampliado cresceu. Cresceu principalmente cresceu 1,9%, principalmente por causa dos títulos de dívida privados, como eu havia mencionado, que cresceram 2,6% no mês. Né? Mas também houve crescimentos nos saldos da dívida externa, 2%, dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, 1,3%. Ou seja, todas as parcelas do crédito ampliado para empresas cresceram no mês de setembro. Em 12 meses, essa expansão foi de 7,2%, e aqui novamente se ressalta o aumento, né, do estoque dos títulos de dívida privada, que cresceram 24,9%. Né? E aqui, novamente, tal qual no crédito ampliado, muito embora esteja com taxas positivas de crescimento ao longo dos últimos 12 meses, também aqui há uma redução na taxa de crescimento, ou seja, uma desaceleração, um crescimento menor nos meses mais recentes. Lá em março de 2023, 6 meses atrás, havia a taxa de crescimento era de 16,5% e agora de 7,2%. Só um destaque adicional nas estatísticas dos títulos de dívida privados, que incluem, né, os títulos privados, propriamente dito, e os instrumentos securitizados, esses vêm sendo o eixo mais dinâmico do crédito ampliado para empresas. É por isso que é importante, além de olhar o crédito bancário para essas empresas, olhar também o crédito ampliado, porque esses títulos têm se mostrado uma fonte adicional, complementar ou, às vezes mesmo, substituta do crédito bancário para a empresa. Em setembro, por exemplo, se a gente olhar o crédito ampliado como um percentual do total, o crédito na forma de títulos privados, como percentual do crédito ampliado total para as empresas, essa participação do mercado de capitais privado vem crescendo. Agora, em setembro de 2023, ela atingiu 28,3%, ou seja, de todo o crédito disponível para empresas no Brasil, 28,3% já vem do mercado de capitais. E esse percentual, 12 meses atrás, em setembro de 2022, era de 24,3%. Né? E as outras parcelas têm decrescido. Né? Os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional representavam 37% do financiamento ampliado às empresas, agora representam 36%, e a dívida externa se reduziu mais ainda, de 35,7% para 32,6%, sempre comparando setembro deste ano com setembro do ano anterior. Em números absolutos, se vocês olharem os dados da tabela 1, o estoque de títulos de dívida emitidos por empresa já soma 1,5 trilhão de reais. Enquanto o total do empréstimo do Sistema Financeiro Nacional chega a 2 trilhões de reais, ou seja, o mercado privado de capitais já é 78,7% do total dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. Mais uma vez, ressaltando a necessidade, né, a importância de olhar as duas informações em conjunto. Com isso, a gente pode passar para a tabela 2 da nota para a imprensa, onde a gente vai dar o detalhamento, né, a partir dela, vamos dar o detalhamento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. Esse total de crédito atingiu 5,6 trilhões de reais em setembro, com um aumento de 0,8%. A gente pode desagregar os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional em crédito livre, crédito direcionado. Nesse caso, ambos tiveram a mesma taxa de crescimento, 0,8%, como vocês podem ver na tabela 2. Ou a gente pode abrir entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, os tomadores desse crédito. Nesse caso, as pessoas jurídicas tiveram um crescimento de 1,6%, enquanto o crédito para pessoas físicas cresceu 0,3%. Esses dados estão na tabela 3. Isso é uma diferença, a gente tem visto sempre o crédito para pessoas físicas ser mais dinâmico. Neste mês de setembro, né, o crédito para pessoas jurídicas foi mais dinâmico. E a gente vai ver uma característica específica deste mês, né? A gente tem o crédito para pessoas jurídicas sendo mais dinâmico no crédito livre, né? Portanto, se a gente olhar a modalidade, a gente vai ver os descontos de duplicatas e recebíveis com uma modalidade que cresceu mais no mês, e a gente vai ver, já mencionei isso várias vezes, esse é um crescimento sazonal. A gente vai voltar a esse tema posteriormente. Quando a gente olha o crédito total do sistema financeiro e também nessas desagregações entre livre e direcionado, pessoas físicas e pessoas jurídicas,
a gente vê que no período mais longo, no prazo de 12 meses, eles mantêm uma taxa de crescimento mais significativa, o crédito total cresceu 8%, mas aqui também, como a gente mencionou no crédito ampliado, há um processo de desaceleração. A desaceleração no crédito do Sistema Financeiro Nacional, inclusive, vem há mais tempo do que no crédito ampliado. Se a gente olhar o total, por exemplo, essa taxa de crescimento em 12 meses de 8%, em setembro, no mês de agosto, era 9%. E se a gente observar o pico mais recente, que aconteceu em junho de 2022, era 17,8%. Então, nós podemos dizer que no segundo semestre do ano, a partir do segundo semestre do ano passado e ao longo desses 9 meses de 2023, nós temos tido uma desaceleração na taxa de crescimento dos saldos do crédito quando compara o mês em curso com o mesmo mês do ano anterior. Isso é verdade para todas as desagregações, né? Começando por pessoas jurídicas. Lá em junho de 2022, também ao pico recente, ela crescia a 12,9%. Se reduziu para 5% em agosto e agora 4,4% em setembro. A mesma coisa, mas com taxas maiores, acontece com crédito para pessoas físicas, né? A taxa lá em março de 2022, que é o pico recente, era 21,9% de crescimento em 12 meses, veio desacelerando, em agosto era 11,8% e agora em setembro 10,5%. Isso também ocorre no crédito livre, também tem o pico recente lá em junho de 2022, quando crescia 21,9%, a mesma taxa de pessoas físicas, e se reduziu em agosto para 6,7%, e agora, em setembro, a taxa de crescimento do crédito livre, na comparação de 12 meses, atingiu 6%. Né? No caso do crédito direcionado, essa trajetória de desaceleração também ocorre, mas ela é bem mais recente. A gente tem os efeitos, no ano passado, dos programas especiais de crédito. Então, a taxa, o pico recente do crédito direcionado aconteceu em abril deste ano, quando ele cresceu 14,6% na comparação com abril de 2022. E ele desacelerou para 11% agora em setembro. Então, nós temos essa visão, uma primeira visão do crédito como mantendo taxas positivas de crescimento, porém desacelerando em períodos mais longos. Né? Quando a gente olha as concessões, né, como a gente geralmente faz, se vocês olham a tabela 2, 3, 4 e 5 da nota para a imprensa, elas têm o crédito total aberto em pessoas físicas, pessoas jurídicas, livre e direcionado, depois um foco no crédito livre, no direcionado. Então, e nessas tabelas tem as informações sobre saldos, concessões, taxa de juros, inadimplência. Nós vamos abordar todas essas variáveis e depois olhamos as modalidades mais detalhadamente. As concessões de crédito, que é aquele crédito novo efetivamente ofertado, efetivamente tomado pelos devedores, somaram as concessões 545 bilhões de reais em setembro. Quando a gente faz o ajuste sazonal na série para torná-la mais comparável nessa variação mensal, houve um crescimento das concessões de 2,3% no mês, concentrado no crescimento das operações com pessoas jurídicas, que cresceram 3,8%. Quando a gente olha as pessoas físicas, o crescimento foi bem menor, de 0,5%. Se a gente vê os últimos 12 meses, as concessões de outubro do ano passado a setembro desse ano, dividido pelos 12 meses anteriores, esse crescimento das concessões atingiu 5,3%, né, sendo 1% para pessoas jurídicas e 9,1% para o crédito para pessoas físicas. Ou seja, quer a gente analise os saldos ou as concessões, né, o crédito para pessoas jurídicas teve um crescimento maior em setembro. Mas, em prazos mais longos, quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente tem visto o crédito pessoas físicas puxando o dinamismo do mercado de crédito como um todo, que é algo que eu já havia ressaltado antes. Quando a gente olha as taxas de juros médias ponderadas das novas concessões, das novas contratações de crédito no mês de setembro, a gente tem uma redução em relação a agosto. Em setembro, essas taxas atingiram 30,5% na média. Em agosto haviam sido 30,7%, ou seja, uma redução de 0,2 ponto percentual. O importante aqui, do meu ponto de vista,
é que, além dessa redução do mês, setembro já foi o 4º mês seguido de redução da taxa média de juros das novas contratações de crédito. Então, se a gente olha os dados de maio, que foram o pico recente, estavam em 32,3% essa taxa média, e quando a gente compara com os 30,5% de setembro, houve uma queda de 1,8 ponto percentual. Essa taxa, agora de setembro, é a menor do ano, né? Se compara com a menor desde dezembro de 2022, quando a taxa média do crédito, do total do crédito, era 30,1%. Isso quando a gente olha um período bem recente, comparando setembro com agosto, menos 0,2 ponto percentual, ou setembro com maio, menos 1,8 ponto percentual. Em 12 meses, ainda há um crescimento da taxa média das operações de crédito de 1,5%. Ou seja, a gente tinha uma tendência de crescimento das taxas de juros, que respondia ao ciclo de aumento da política monetária, né, de aumento da taxa Selic. Esse ciclo da política monetária se interrompeu, a taxa Selic foi mantida estável por vários meses e agora começou o ciclo de redução da taxa de juros básica da economia. É esperado que esse ciclo, seja de alta, seja de baixa, se transmita para o restante das taxas de juros da economia. Então, nós estamos vendo, no período mais recente, uma redução das taxas de juros das operações bancárias. Esse mesmo cenário nós podemos ver quer para pessoas físicas, quer para pessoas jurídicas. No caso das pessoas físicas, o pico recente também foi em maio, 38,2%, e agora em setembro a taxa média atingiu 36%, ou seja, uma redução de 2,2 ponto percentual, um pouco mais intensa do que a taxa média do conjunto do crédito. No caso das pessoas jurídicas, o pico recente foi em janeiro, 22%, ela se reduziu até agosto, e agora em agosto estava 19,3%, de agosto para setembro teve um aumento de 0,4 pontos percentuais para 19,7%. Se mantém também, no caso das pessoas jurídicas, a trajetória de redução das taxas, muito embora tenha tido um aumento neste último mês. Se a gente olha o crédito livre, propriamente dito, é que onde o efeito da política monetária é mais efetivo, já que no crédito direcionado tem outras regras de fixação de taxa, a taxa de juros do crédito livre alcançou 43,3% em média, com uma queda no mês de 0,2 ponto percentual, puxada, da mesma forma que no crédito total, pela redução dos juros para pessoas físicas, que se reduziram meio ponto percentual no mês para 57,3%. No caso dos juros para pessoas jurídicas, houve um aumento agora em setembro, comparado com agosto, de 0,4 ponto percentual, e essas taxas atingiram 22,9%. Para a gente poder entender um pouco melhor essas taxas, a gente sempre separa essa redução de taxa de juros, em que é o efeito puro da taxa de juros, efeito de redução de taxa, do efeito de saldo, o efeito de composição, que vem do fato de a gente agregar taxas de diferentes modalidades para tirar uma média. Existe uma tabela específica sobre isso na nota para a imprensa, recomendo que vocês olhem. Agora, em setembro, predominou o efeito de taxa, para explicar a redução das taxas de juros, predominou o efeito de taxa, ou seja, as modalidades individualmente tiveram suas taxas reduzidas. Isso vale especialmente para pessoas físicas, enquanto no caso das taxas para pessoas jurídicas, o que explica o aumento da taxa no mês foi fundamentalmente o efeito composição. Vocês vão achar esses dados na tabela que a gente publica junto com a nota para a imprensa. Em suma, em relação às taxas de juros, as taxas de juros do crédito do sistema financeiro nacional como um todo, elas reverteram o seu ciclo de aumento que aconteceu no ano passado, até o começo deste ano. Então, nesses últimos meses, a gente vê um novo ciclo de redução. Mas esse ciclo, de fato, iniciou um pouco meses atrás, quando a gente olha as taxas nessa comparação de 12 meses, setembro com o mesmo mês do ano anterior, as taxas, muito embora tenham se reduzido nos últimos meses, ainda estão acima do valor que foi registrado em setembro de 2022. O último ponto dessa parte geral são as taxas de inadimplência.
as taxas de inadimplência estiveram estáveis em setembro e, na verdade, desde maio elas oscilam entre 3,5% e 3,6%. Eu estou falando das taxas de inadimplência para o crédito como um todo, que vocês podem ver tanto na tabela 2 quanto na tabela 3. Então, já tem alguns meses que a taxa oscila entre 3,5% e 3,6%, mantendo essa estabilidade. Isso a gente pode ver bastante bem no crédito livre, que pelo quarto mês consecutivo se manteve estável em 4,9%. As taxas, isso na tabela 2. Quando a gente passa pela tabela 3, olhando pessoas físicas e jurídicas, a taxa de inadimplência das pessoas jurídicas esteve estável no mês de setembro, em 2,7%, e enquanto das pessoas físicas se reduziu para 4%. Né? O pico recente foi 4,3% em maio, tem tido uma ligeira redução a cada mês, atingiu 4% agora em setembro. Né? Quando a gente olha os últimos 12 meses, ainda tem um aumento das taxas de inadimplência, ou seja, as taxas de inadimplência se reduziram a partir de algum momento no segundo trimestre deste ano, mas ainda continuam maiores do que eram, por exemplo, em setembro de 2022. Para o crédito total, esse aumenta de 0,7 pontos percentuais, ele chega a 1,2 ponto percentual para as pessoas jurídicas, e aqui nesse caso das pessoas jurídicas, vocês certamente vão se lembrar de um evento de crédito com uma grande loja varejista no começo deste ano, ainda impacta o aumento maior das taxas de inadimplência para as pessoas jurídicas, que cresceram 1,2 ponto percentual na comparação em 12 meses. Esse efeito é bem menor para pessoas físicas, né? 0,3 ponto percentual. Bom, tendo feito essa análise das principais tendências mais gerais do crédito no mês de setembro, eu queria agora pegar o crédito para pessoas jurídicas, principalmente o crédito livre para pessoas jurídicas, e dar um detalhamento nas principais modalidades. Né? O crédito livre para as pessoas jurídicas cresceu 1,9% neste mês. Né? Ele cresce 2,1% nos últimos 12 meses, ou seja, dá para perceber que o crescimento de setembro foi bastante específico, né, dentro de uma trajetória de desaceleração maior. E para explicar esse crescimento mais forte em setembro, ou seja, o crescimento do mês, 1,9%, é praticamente igual ao crescimento em 12 meses, 2,1%, eu vou mencionar uma coisa que vocês que acompanham essas coletivas já sabem, que é o caráter sazonal a cada encerramento de trimestre das operações com desconto de duplicatas e antecipação de faturas de cartão. Setembro é o mês de encerramento do trimestre, tipicamente empresas maiores demandam essas linhas de crédito, então tem um aumento tanto nas concessões e um aumento nos saldos. Começando pelo desconto de duplicatas, que está na tabela 6, os saldos atingiram 179 bilhões de reais, ou um aumento de 15,5% no mês. Quando vocês veem um aumento dessa magnitude, claro, vocês não esperam que esse seja um aumento mensal, digamos assim, comum, ordinário, né? Isso é um aumento sazonal, e isso significa que o pico sazonal trimestral é no final de cada trimestre, agora em setembro, e em outubro este valor deve se reduzir. Uma forma de evitar esse efeito sazonal é olhar a variação em 12 meses. Assim, a gente compara setembro de 2022 com setembro de 2023. Nesse caso, a gente vê uma redução de 5,6% no saldo de crédito. Nessa linha específica de descontos duplicatas, o pico da série foi em dezembro de 2022, de 210,5 bilhões de reais. E esta é a linha em que que comumente se denomina no mercado risco sacado, em que o efeito daquele evento lojas americanas afetou aqui, teve uma redução desses saldos no primeiro semestre do ano. Então, assim, enquanto a gente faz a comparação em 12 meses, a gente está tendo uma redução, mas é importante notar o crescimento agora em setembro, embora vinculado a fatores sazonais. Pelas mesmas razões, as concessões dessa modalidade cresceram 28,3% no mês, mas, como a gente já havia mencionado, devido ao efeito Americanas, quando a gente faz a variação em 12 meses, essa variação é negativa, né? Teve uma queda nas concessões nos últimos 12 meses de 6,5%. As taxas de juros dessa modalidade caíram 1,1
1,6 ponto percentual no mês, 1,1 ponto percentual em 12 meses, e estão em 18,5%. Ou seja, esse é um efeito importante, mostrando que continua a ter operações de crédito nessa modalidade. A gente já viu o crescimento do saldo das concessões, ainda que sazonal, puxado por impacto sazonal, e as taxas de juros se reduzindo, também tem um efeito sazonal aqui, né? Mas essas foram as menores taxas, esses 18,5%, a menor taxa desde março de 2022, 18,3%. Isso parece montar um contexto em que esse efeito americano parece ter sido bastante circunscrito, né? Mesmo dentro desta modalidade. Ele aparece mais na taxa de inadimplência. A taxa de inadimplência dessa modalidade cresceu muito no ano, por razões óbvias, né? Em setembro de 2022, ela era de 0,4%, agora em setembro de 2023 ela está em 4%, né? Mesmo que em setembro ela tenha tido uma redução de 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior. Isso também mostra o impacto, né, do evento de crédito, mas mostra como ele foi circunscrito, né? A outra modalidade sazonal são as antecipações de faturas de cartão, cresceram agora 5,6%. As concessões aumentaram 43,2% no mês. Dá para ver, evidentemente, que é um efeito sazonal, tanto que quando a gente olha nos últimos 12 meses, o aumento de concessões foi bem mais modesto, de 4,4%. As taxas de juros, da mesma forma como nos descontos duplicados, também caíram 1,2 ponto percentual no mês, 2,8 pontos percentuais em 12 meses, estão em 14,6% e são as menores desde fevereiro de 2022, quando elas estavam em 14%, ou seja, uma trajetória para as taxas de juros similar, como esperado, do que a gente viu para os descontos duplicados. Em geral, a gente começa a discussão do crédito livre para pessoas jurídicas com o capital de giro, que é a modalidade com o maior montante, né? A modalidade mais relevante em termos de saldo do crédito livre para pessoas jurídicas, mas neste mês tinha essa especificidade sazonal e a gente começou pelas outras duas modalidades, né? No capital de giro, houve uma redução dos saldos de 0,9% no mês, puxada pelas operações de longo prazo, ou seja, acima de 365 dias, e o capital de giro também se reduz nos últimos 12 meses, né? Se reduz 8%. E aqui nós estamos falando de operações mais longas, acima de 365 dias, e tem uma possibilidade, né, tanto de substituição entre modalidades, alguma coisa do capital de giro, principalmente a parte de curto prazo, né, e ser substituída por contratações na modalidade de descontos duplicados, quanto principalmente entre modalidades de crédito, entre o crédito bancário e o mercado de capitais. Nesse caso, seria as operações de capital de giro de longo prazo, se relacionando com alguns títulos securitizados emitidos no mercado. Por isso, é importante olhar não só para a queda do capital de giro, né, nos últimos 12 meses, 8%, uma queda importante, mas também olhar para a evolução do mercado privado, mostrando que, muito provavelmente, as empresas têm capacidade de levantar recursos de terceiros de outras formas, né? No mês, as concessões também andaram em linha com o saldo, as concessões caíram 2,8% no mês, em 12 meses elas se reduzem também, 7,7%. As taxas de juros da modalidade ficaram estáveis no mês, tiveram uma ligeira elevação de 0,1 ponto percentual, atingiram 22,1% e se reduziram nos últimos 12 meses, 0,4 ponto percentual, né? A inadimplência teve um aumento de 0,3 ponto percentual no mês, está em 5% agora, né? Essa taxa de 5%, nós temos tido um aumento da inadimplência na modalidade de capital de giro, e essa é a maior taxa desde junho de 2018. Lá em junho de 2018 era 5,3%. Esses eram os comentários que eu tinha para o crédito livre para pessoas jurídicas. Um único comentário sobre o crédito direcionado para pessoas jurídicas, que teve crescimento de 1% no mês e de 8,6% nos 12 meses. O destaque aqui é para o crescimento dos saldos do BNDES. Eles atingiram 398,2 bilhões de reais, cresceram 0,6% no mês, 3,8% em 12 meses, mas
aparentemente, eles inverteram uma trajetória que já vinha de algum tempo, né, de redução desses saldos, e o valor desse saldo hoje, 398 bilhões, é o maior desde setembro de 2019, né, quando ele era 402,4 bilhões de reais. Então, acho que esse é o ponto que eu acho que vale a pena destacar nas operações do crédito direcionado para pessoas jurídicas. Passando para o crédito livre, com as pessoas físicas, esse crédito livre ficou estável no mês. A gente viu que o crédito para pessoas físicas foi menos dinâmico agora em setembro, na comparação com agosto, do que para pessoas jurídicas. E no crédito livre, para pessoas físicas, a principal modalidade, que tem maior montante de saldos, é o crédito consignado. Ele aumentou 0,7% no mês, né? Tanto para beneficiários do INSS quanto para servidores públicos. E em 12 meses também tem um crescimento de 9,5%, também qualquer que seja a modalidade, né? Cresceram as concessões, 5,8% no mês, também puxadas por INSS, e nesse caso os servidores públicos tiveram uma redução das concessões no mês de setembro, né? As taxas de juros dessa modalidade permaneceram estáveis, tiveram uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual e foram, em média, 24,8%, né? Quando a gente compara com 12 meses atrás, existe uma redução razoável de 0,6 ponto percentual. A inadimplência permaneceu estável, ela está em 2,2%, não teve variação nem no mês, nem em 12 meses. A gente também tem temas relevantes no desempenho de aquisição de veículos, né? Cresceram 1,1% no mês, 10% em 12 meses, embora as concessões no mês tenham tido uma queda, né? Ou seja, houve um crescimento no saldo, mas as concessões no mês se reduziram 9%, né? As taxas de juros também tiveram redução nas operações de aquisição de veículos, reduziram 0,2 ponto percentual no mês, reduziram 1,1 ponto percentual em 12 meses e estão em 26%. Essa é a menor taxa de juros para aquisição de veículos desde outubro de 2021, quando elas atingiram 24,8%, né? A inadimplência também está bem comportada, teve uma redução de 0,1 ponto percentual no mês e atingiu 5,3%. A última modalidade do crédito livre para pessoas físicas, que eu selecionei para tratar aqui com vocês, é o cartão de crédito. O cartão de crédito ele tem 3 modalidades: cartão à vista, cartão rotativo e cartão parcelado, né? Ou seja, o conjunto das operações de cartão de crédito envolvendo as 3 modalidades teve uma ligeira redução nos saldos, 1,6% no mês, puxado pela redução de 1% nos saldos do cartão à vista, né? O cartão à vista atingiu, os saldos do cartão à vista, depois dessa redução de 1%, atingiram 377,5 bilhões de reais. No mesmo período, em setembro contra agosto, o crédito rotativo no cartão também caiu 3% e atingiu 73,4 bilhões de reais. Em 12 meses, todas as modalidades crescem, né? Cresce o cartão de crédito como um todo 9,9% e novamente é puxado pelo cartão de crédito à vista. A maior probabilidade é que sempre o desempenho dos saldos e das concessões, para cima ou para baixo, seja sempre puxado pelo cartão de crédito à vista. As operações, o saldo do cartão de crédito à vista equivale a 3/4 do saldo total do cartão de crédito, 74,3%, para ser mais preciso, né? No mês, teve uma queda nas concessões de 3,5%, puxado pela queda no cartão à vista, né, que caiu 5,8%, que comprova ou ilustra mais o ponto que eu tinha feito, né? Enquanto tanto o parcelado quanto o rotativo tiveram aumentos no mês. Por fim, as taxas de juros do cartão de crédito rotativo se reduziram 4,4% no último mês e atingiram 441,1% ao ano. Muito embora tenha tido uma redução no mês, as taxas de juros da modalidade cartão rotativo continuam elevadíssimas, são, para assim dizer, proibitivas, né? Isso significa que essa é uma linha de crédito que não deve ser usada pelos clientes
né, muito menos ser usada para prazos mais longos, né? É claro que a gente sabe que muitas vezes não é possível evitar isso, mas sempre é bom ressaltar a necessidade de olhar o conjunto das modalidades de crédito disponíveis, olhar suas contas e faturas ao longo do mês, tentar evitar ao máximo contrair crédito nessa modalidade, ou seja, deixar de pagar a íntegra da fatura do cartão e, se isso de fato não for possível, tentar sair dessa modalidade o mais rápido possível, buscando renegociação de dívidas ou contratação de crédito em outra modalidade que tenha prazos mais longos e taxa de juros mais baixas, né? Só um exemplo da especificidade dessa linha de crédito, né? A taxa de inadimplência do cartão rotativo é de 49%. Né? Então, já ilustra o quão específica é essa linha. A última informação da nota está na tabela 27, a última informação que eu separei para trazer aqui está na tabela 27. O endividamento das famílias atingiu 48% no mês de agosto, né? Um aumento de 0,2 ponto percentual no mês e uma redução de 1,7 ponto percentual em 12 meses. Isso é relevante porque o endividamento é uma relação entre a dívida total das pessoas físicas e a renda das famílias. E como as duas parcelas estão crescendo, tanto o saldo do crédito às famílias está crescendo, a gente viu isso aqui, quanto a renda das famílias está crescendo, então a razão pela qual esse endividamento se reduz é porque a renda das famílias cresceu mais rápido, né? Se a gente lembrar, em julho de 2022, houve o pico dessa série de endividamento, atingiu 50,1% e vem se reduzindo de lá para cá e atingiu agora em agosto 48%. No caso do comprometimento de renda das famílias, esse comprometimento de renda é o quanto a família gasta com o pagamento do principal e dos juros das suas dívidas todos os meses, comparado com a renda mensal. Esse comprometimento de renda situou-se em 27,5% em agosto e teve uma redução, praticamente estabilidade, teve uma redução de 0,1 ponto percentual, tanto no mês quanto nos últimos 12 meses. Bom, esses eram os pontos que eu tinha selecionado para trazer aqui para essa coletiva. Eu devolvo a palavra para a Adriana para organizar as perguntas, né, que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar na mãozinha que está na tela e, por gentileza, quando chamado, se apresentar, nome e veículo que representa. Por enquanto, sem perguntas, Fernando. Aguardamos um pouquinho. Acho que podemos encerrar. Alguma consideração final, Fernando? Não, só pedir mais uma vez desculpas por ter tido que adiar a coletiva de hoje, 10h30 da manhã, para agora o início às 2 da tarde, né, em função dos problemas técnicos. Agradecer a todos pela participação aqui e lembrar que amanhã, às 10h30 da manhã, haverá a última coletiva de divulgação das estatísticas do Banco Central referente a setembro, com a divulgação dos dados das estatísticas fiscais. Muito obrigado, boa tarde para todos. Até mais. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Uma boa tarde.